não sou uma pessoa muito de fazer bolos e doces no geral, não me dou muito bem na parte da confeitaria. Mas nesse episódio de O Que Tem Pra Hoje, tudo vai mudar. Eu sou a Gabi e nesse episódio eu vou preparar bolos invertidos que ficam super bonitos. O bolo invertido que a gente mais conhece, pelo menos aqui no Brasil, costuma ser de banana, mas hoje eu vou variar o cardápio e vou colocar outras frutas. Primeiro eu vou ensinar um bolo de abacaxi com massa de coco, depois um de goiaba com massa de milho, e para finalizar, um bolo invertido de limão siciliano com massa de tomilho. Além de serem muito gostosos e fáceis de fazer, vocês vão ver como eles ficam maravilhosos. Vou começar então descascando e cortando o abacaxi. Como eu não sou muito boa em fazer doces, bolos, eu sempre procuro fazer doces e bolos práticos, mas que fiquem com uma cara assim de super confeitaria. E esse bolo invertido é um bom exemplo disso, que é super simples de fazer, mas ele tem um tchan ali das frutas por cima e tal. Descascar abacaxi é meio chatinho, né? Dá pra fazer com abacaxi em calda também, e daí vai pular uma parte do processo. Ou dá pra comprar aqueles abacaxis no mercado, sabe? No pacotinho. Não precisa descascar. Mas essa casca do abacaxi pode virar um chá ou um suco de abacaxi. Então vale a pena. E aí eu corto o abacaxi em rodelas de mais ou menos 1 centímetro assim de espessura. E aí, essa parte do meio a gente tira, porque ela é um pouquinho mais dura. E pode comer. E corta a rodela no meio, vai ficar assim. E quem não tiver esse cortadorzinho assim em casa, pode cortar no meio antes e tirar com a faca. Aí a gente vai colocar numa panela a água, o açúcar e o abacaxi. Aí a gente tampa. Aí é só deixar ferver por uns 10, 15 minutos. Vai olhando para o abacaxi não ficar muito mole. Se ele tiver mais maduro, menos tempo. Se não tiver tão maduro, um pouquinho mais de tempo. Tá pronto o abacaxi. Ele fica mais macio um pouco, mais doce, obviamente, e um pouquinho mais amarelo. Aí agora eu vou levar ele para esfriar na geladeira. Estamos aqui com o nosso abacaxi resfriado e com a assadeira do bolo que eu untei com manteiga e polvilhei com açúcar refinado, não é com farinha. E aí eu vou deixar pronto já a cobertura do nosso bolo. E aí, essa é uma sugestão de como cortar e como colocar o abacaxi aqui. Pode fazer numa assadeira redonda, pode variar. E não fiquem preocupados, porque vai desenformar sim. Isso aqui vai formar tipo um caramelo assim no fundo e a gente vai desenformar ele ainda morno, que daí não fica grudado. Agora eu reservo isso aqui e vou bater a massa do bolo. Eu começo colocando os ovos, o óleo, o leite de coco e o coco ralado, que eu tô usando fresco, mas não tem problema se usar o seco. Agora a gente vai bater tudo isso. Agora eu vou juntar o açúcar e vou bater mais um pouco. Agora eu ponho numa tigela. E aqui eu vou juntando a farinha aos poucos, misturando sempre com fouet para incorporar bem. Ela não
fica bem lisinha, mas não é por culpa da farinha, tá? Ela já tá bem incorporada. É por conta do coco ralado mesmo. Aí agora eu junto o fermento. E aí a gente mexe só mais um pouquinho, que é só pra dissolver o fermento na massa mesmo, não precisa mexer muito. Que o maior pavor de quem faz bolo, acho que é o bolo não crescer, embatumar, enfim. E isso é uma boa estratégia, cuidado na hora do fermento. Não deixa o bolo com o fermento parado muito tempo, não mexe por muito tempo, não bate muito fermento. É rapidinho aqui, dissolveu, já pode botar pra assar. Agora é só juntar aqui, junto com o abacaxi, na nossa assadeira. E aqui, uma dica importante. É sempre essencial que a assadeira não fique completamente cheia, porque o bolo vai crescer, se Deus quiser. E ele precisa de espaço para isso. Dizem por aí que tem que deixar pelo menos 1/4 da assadeira livre para o bolo crescer. E agora a gente leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 40 minutos até 1 hora. Vai mudar de acordo com o teu forno. Fica de olho, é só fazer o teste do palito. Se o palito saiu limpo, tá show. E agora, o pulo do gato. Aquela caldinha que sobrou do abacaxi que a gente cozinhou, a gente vai pincelar por cima e daí ele vai ficar mais suculentinho e mais brilhoso. E aí esse bolo, como eu falei antes, é legal a gente desenformar ele ainda morninho, porque forma tipo um caramelo assim na assadeira, né, que a gente untou com açúcar e o abacaxi também tá açucarado. E aí se a gente deixa esse caramelo esfriar muito, ele pode grudar na assadeira. E ele fica super fofinho, porque essa massa é feita com óleo, então ela é mais levinha. Os bolos que são com manteiga, normalmente eles são mais pesados. E agora só resta provar essa maravilha. Olha como ele fica fofinho. Eu sempre amei aqueles bolos de aniversário de vô, que é de abacaxi com coco, sabe? Bem molhadinho assim. Eu acho maravilhoso. E esse aqui me remete um pouco a isso por causa da mistura, né? Muito bom. Tá muito bom, mas eu vou com calma nesse bolo, porque eu ainda tenho 2 bolos pra fazer. Eu já preparei um bolo de abacaxi com massa de coco e agora eu vou fazer um bolo de goiaba com massa de milho. Primeira coisa, sempre que for fazer um bolo, é preparar a assadeira para receber a massa. Nesse caso, eu vou untar ela com manteiga e passar açúcar. Eu gosto de passar a manteiga com a mão, faz uma lambança, é um saco de lavar depois, mas eu acho que fica mais bem espalhada assim. Tem gente que põe com papel, mas não sei, eu tenho a impressão de que o papel sai um pouco, gruda na assadeira, não acho muito legal. Tô usando açúcar refinado. O cristal eu não acho muito bom para essa receita, na verdade para untar a assadeira no geral, porque ele é mais granulado e aí não unta direito, assim, ele não pega bem. Se o bolo fosse só de milho, sem a goiaba, eu untaria com manteiga e fubá. A assadeira já tá untada, agora eu vou deixar ela aqui de lado e vou preparar as goiabas. Começamos descascando as goiabas, que tem que estar maduras. Acho que o descascador é uma das melhores invenções para cozinha. Nunca mais eu tive preguiça de descascar uma manga. E aí eu corto a goiaba fininha, porque eu não vou cozinhar ela antes de botar na assadeira. Então se ficar muito grossa, ela vai ficar meio dura assim, vai ser ruim de cortar o bolo, não vai ficar legal. Agora eu vou colocar as goiabas na assadeira, cobrindo o fundo e as laterais. Eu escolhi essa assadeira redonda, porque eu acho que esse bolo assim de
milho com goiaba, remete a uma coisa meio casinha de vó e tal, e eu acho que essa assadeira tem tudo a ver. Dá pra fazer uma assadeira quadrada, o importante é sempre cuidar com a quantidade de massa, que não pode ultrapassar de 3/4 da assadeira. E aí, as laterais eu vou cortar umas fatias no meio pra ficar bem rente assim, ao fundo. E porque esse bolo vai subir, depois vai dar uma murchadinha e aí vai ficar bem certinho. Reserve isso aqui e vamos preparar a massa do nosso bolo. Eu vou juntar no liquidificador primeiro os ovos, o leite, o óleo, o açúcar e o flocão. Agora bate tudo isso até ficar homogêneo. Agora eu vou colocar isso aqui numa tigela e vou juntar aqui a farinha aos poucos, misturando sempre com fouet. Como eu não sou uma grande fã da confeitaria, eu tenho preguiça dessas coisas que tem que ficar medindo certinho pra dar certo e tal. Toda vez que eu vou fazer bolo, eu procuro receitas mais fáceis, que não precisa bater claras em neve, gemas com açúcar até ficar fofo e claro, não sei o que lá. Eu gosto de bater tudo no liquidificador, juntar com a farinha na tigela e tá pronto. E se o liquidificador for maior e mais potente, eu ponho a farinha junto no liquidificador também. Agora eu junto o fermento e misturo só mais um pouquinho. Eu nunca testei, mas eu acho que ia ficar maravilhoso nessa massa uns pedacinhos de queijo, assim, queijo meia cura, sabe? Acho que ia ornar. Fica a dica aí pra quem quiser testar. Pronto. Vamos colocar a massa na assadeira com as goiabas. E agora é só levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos. Só fazer o teste do palito, se sair limpo, tá pronto. Enquanto meu bolo tá assando, vou preparar uma calda de goiabada que vai fechar com chave de ouro. É bem simples, só colocar goiabada na panela com um tiquinho de água e deixar essa goiabada dissolver toda na água e fazer uma calda assim lisa, maravilhosa. É legal fazer em fogo baixo e mexendo de vez em quando, porque né, tem açúcar na goiabada e pode pegar no fundo. E aí é só ir mexendo a calda e ela vai ficar assim, pedaçudinha, porque é goiabada cascão, mas bem cremosuda. Tipo uma geleia assim. E agora eu vou desenformar o bolo e servir. Mais uma dica, para desenformar esse bolo é legal ele tá indo um pouquinho morno, que solta melhor, porque aquele açúcar dá uma caramelizada ali no fundo, e se tiver muito frio pode ser que ele grude um pouco. Aí também é bom raspar assim cuidadosamente, com uma faquinha ao redor para soltar as laterais e vai ficar mais fácil. E caldinha, que ainda tá morninha, vai faltar só o cafezinho. Bora provar. É tipo aquele bolinho do café da tarde com a vizinha, sabe? Pra tomar um cafezinho. Só que um pouquinho mais elegante. Eu tô na dúvida se eu gostei mais desse ou do anterior de abacaxi com coco. Mas ainda tá cedo pra falar, porque eu vou fazer um de limão siciliano com tomilho, que vai ser páreo duro. Normalmente as pessoas acham que o tomilho é mais usado para receita salgada, sempre usam em carne, batatas e tal. Mas ele fica super legal em doces, principalmente quando levam algum cítrico junto, combina super bem. E já que esse bolo vai ser super aromático com tomilho, eu vou aromatizar também a calda onde eu vou fazer os limões. Vou colocar aqui na panela açúcar, água, cravinhos e um pauzinho de canela. Agora eu vou ligar a panela e deixar isso aqui em fogo baixo até levantar a fervura. Enquanto isso, eu vou cortar os limões. Vou cortar o limão em rodelas fininhas,
porque a casca do limão, ela é mais firme assim, e daí vai ser ruim de comer se estiver muito grossa. E porque eu também vou colocar uma por cima da outra, assim, na montagem. Aqui eu tô fazendo com limão siciliano, mas eu já fiz um bolo invertido também com laranja, inclusive tem receita no canal da Taste Made. E fica uma delícia, mas com o tomilho eu acho que o limão vai ficar especial. O limão Tahiti, eu acho que ele é muito azedo, assim, para esse tipo de receita. O siciliano funciona melhor. Agora que a calda já ferveu, eu vou adicionar as rodelas de limão aqui. E essa receita não é apenas um bolo aromático, ela aromatiza a casa inteira, porque o cheiro que sai dessa calda é maravilhoso. Precisa deixar os limões cozinhando ali na calda por uns 10 minutinhos mais ou menos. Vai cuidando para não ficar muito mole, porque senão eles se desmancham. Já tá pronto o limão, vou reservar para esfriar. E só aqui, depois de frio, isso aqui dá para usar para fazer um drink, por exemplo. Agora que os meus limões resfriaram, eu vou colocar só no fundo da assadeira. Por que não nas laterais? Porque senão eu acho que fica muito forte o gosto do limão, porque ainda assim ele é um pouco amargo. Outra dica que eu esqueci de falar antes, é legal tirar pelo menos o excesso das sementes, porque o limão siciliano tem bastante, elas são um pouco maiores e não vai ser muito agradável na hora de mastigar. A assadeira tá untada com manteiga e açúcar, e eu vou ajeitando os limões e colocando eles um pouquinho assim por cima um do outro para cobrir melhor o fundo. Principalmente porque os limões, depois de cozido, algum deles ficam assim meio esburacados. Agora eu vou reservar a assadeira e vou bater a massa do bolo. Começo colocando no liquidificador os ovos. Vou juntar aqui o mel, que vai no lugar do açúcar. E isso também vai dar um sabor super especial para essa massa. O tomilho, o óleo e o suco de limão siciliano. Agora eu vou bater tudo até ficar uniforme. Agora eu vou colocar numa tigela para juntar a farinha e o fermento. Vou juntando a farinha de trigo aos poucos e batendo com um fouet. Agora é só juntar o fermento e misturar mais um pouquinho para incorporar. Prontinho, vamos colocar na assadeira junto com os nossos limões. Agora é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 1 hora e sempre o teste do palito é útil. Espetou o palito no meio da massa, saiu limpo, tá pronto. E eu vou dar 3 dicas para o bolo perfeito. A primeira delas, o forno tem que estar sempre pré-aquecido na temperatura certa para a receita. Tem bolo que é a 160, tem bolo que é a 180, então presta atenção na receita e segue direitinho. A segunda dica é não abrir o forno se estiver ainda no começo do processo, que não tá com cara de assado, porque isso pode fazer o bolo desandar. E daí tem a clássica dica do palito, que é só espetar um palito de dente bem no meio da assadeira até o fundo, e se ele sair limpo é porque tá pronto. Além dessa, outra dica é apertar o bolo bem de levinho com o dedo, e se a massa voltar é porque tá pronto também. Eu vou finalizar ele para dar mais brilho ainda com a caldinha do cozimento dos limões. E essa calda também pode ficar guardada na geladeira por algum tempo e ser usada em outras receitas, em drinks, em doces, enfim, várias coisas.
E como eu sou fissurada em mel, eu vou colocar um pouquinho mais na minha fatia. E finalmente é a hora de experimentar. Esse bolo é perfeito para quem não gosta de coisa muito doce, porque o mel não é tão doce quanto o açúcar e o limão dá um amarguinho especial nele que é super gostoso. Bom, eu comecei o episódio falando que eu não sou muito fã de fazer bolo, que eu tenho preguiça de doce, mas esses são tão fáceis que até eu vou reproduzir de novo na minha casa. Eu comecei pelo bolo invertido de abacaxi com massa de coco, depois eu fiz o de goiaba com massa de milho e terminei com esse maravilhoso de limão siciliano e tomilho. Vocês ficaram surpresos que dá pra fazer um bolo com tomilho na massa? Contem aí nos comentários, façam a receita na casa de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!